Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Commoncast. Hoje é uma noite muito especial, nós estamos gravando a noite pela primeira vez. E convidamos um casal muito especial. Nós cremos que para o Senhor, para essa cidade e para a nossa família também. Nós temos convivido há algum tempo, bem pouquinho tempo, mas temos recebido uma palavra maravilhosa. E está conosco o pastor Rogério Martins e a pastora Érica Martins. Amém? Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite a todos, aos nossos telespectadores, né? É uma honra, é um prazer poder estar com vocês nesse podcast. Amém, pastor. E a gente vai começar já, assim, o tempo é curto, a gente não pode perder essas oportunidades, gente. Uma época eu ouvi um teórico, né? Ele falando que quando você conhece alguém que tem é aquilo que você gostaria de ter, que é investimento, quando você tem um período para tomar um café, né? E hoje nós estamos aqui. Temos até café, gente, pela primeira vez. Pastor Toninho, desculpa aí. No seu dia não tinha café, mas vai ter. A volta será paga. Mas nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para nos responder da forma que vocês acharem melhor. Pastor Rogério, quem é o Rogério? O Rogério, como homem, é uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que veio de uma família de pai e mãe do interior, né? Minha família veio aqui do interior de Dracena, Tupi Paulista, essa região aqui noroeste, né? Depois meu pai foi embora para São Paulo com a minha mãe, e na cidade de Osasco, quando moravam ali, em 1972, nasceu um menino chamado Rogério Aparecido Martins, na cidade de Osasco, no Hospital das Damas. Um menino de 4,3 kg. Olha! Um belo meninão, né? E aí, então, começou a história, abriu-se a janela da minha vida. Um menino que foi crescendo num lar que não era evangélico, né? O meu pai não era evangélico, nem minha mãe. Logo depois, com um ano de nascido, 4 dias de diferença, nasceu a minha irmã. Ela tem 4 dias de diferença. Eu faço aniversário dia 8 de setembro, ela faz dia 4. Eu nasci dia 7, mas como era feriado, registrou dia 8. Então ficou dia 8. Na realidade, são 3 dias só de diferença, né? Então aí nasceu a minha irmã, e aí foi começando uma vida difícil, uma vida naquela época muito complicada para minha mãe, que era do interior, morar na capital. Tinha que ir ao médico, tinha que pegar ônibus, metrô, e era muito complicado. Então resolveram vir para a cidade de Americana. Americana, a 120 quilômetros da capital, se estabeleceu ali. Meu pai ainda trabalhando em São Paulo, no CEAGESP, e a minha mãe na cidade de Americana, criando as 2 crianças. Depois disso, o tempo foi passando, vieram os outros filhos. Minha mãe hoje tem 6 filhos, são 3 meninos e 3 meninas, né? Eu sou mais velho. E ali eu conheci a pastora Érica. 40 anos morando em Americana, conheci a pastora Érica, desviado da casa de Deus, desviado do Senhor, afastado, me envolvi um tempo com drogas, com coisa errada, coisas ilícitas, desviado da igreja. Meu pai pastor, minha mãe, uma mulher de oração, do círculo de oração, me envolvi com coisa muito errada, desviei da casa de Deus, fiquei muito mal. Até que um dia fui resgatado, um resgate assim maravilhoso, né, de Deus. Deus usou uma pessoa para me encontrar na rua e trazer uma palavra, e aquela palavra foi maravilhosa, foi o meu resgate. Assim começou a história do Rogério voltando para Jesus, e aí, então, começando já o meu ministério, né, depois disso. Já fazem quantos anos que vocês são casados? Eu casei com a Érica em 97, dia 25 de janeiro de 97, eu me casei com a Érica. Já estava com 8 anos de namoro, aí nós resolvemos nos casar. Em 98 nasceu a Bruna, a minha primeira filha, que hoje já é mãe, eu sou avô também, graças a Deus, o avô da Maria Clara, né, que é uma das coisas que eu queria falar depois, com muita calma. Depois também veio a Daniele, que hoje tem 21 anos, está terceiro, 4º ano de Direito. A Ana Carolina, que fez 14 anos, é a última filha. Então, eu conheci a Érica nessa época que eu tinha ainda
me desviado da casa do Senhor. Ela não era crente, filha de família católica, muito católicos, e Deus resolveu trabalhar na minha vida através dela também. E hoje nós temos 26 de casado e 8 de namoro. 34 anos junto com essa baixinha aqui. Ah, mas ela é linda. Aparentemente, as suas filhas, pelo menos as duas que eu conheço, a Dani e a mais novinha, que é? Ana. A Ana, se parecem muito, né? De aparência com a senhora. É a senhora, é você? Como que é? Do jeito que você quiser. Ah, então tá bom. Uma jovem senhora, né? É porque um tempo atrás, antigamente é coisa de velho, gente. Um tempo atrás, a gente, quando era pastor, então, tinha que falar senhora, a gente foi criado assim, né? Mas hoje, quando você pega uma senhorinha de 90, você chama ela senhora, você me respeita, hein? Senhora tá no céu. É isso mesmo. Eu respeito a palavra, né? Então, a gente fica até com medo. Mas eu queria que o senhor contasse para nós um defeito seu. Eu sou muito perfeccionista. Eu tenho, assim, tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito e eu sofro muito com isso. Eu acho que todo perfeccionista sofre por exigir, ser muito exigente, ser muito coerente com as coisas. E isso é assim, entre os muitos defeitos que eu tenho, né, esse é um dos que mais me pega, porque, principalmente para dirigir igreja, a gente gosta de levar as coisas tudo na regra, tudo certinho. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo, que mais me deixa irritado, é horário. É assim, marcar com a pessoa no horário e chegar atrasado. Cara, isso me deixa doido. Então, eu sou muito perfeccionista nessa área de horário, assim, eu gosto das coisas muito certinhas, sabe? Fico muito preocupado. Até ia levar a Sônia, que trabalha comigo lá em casa, ela é auxiliar da gente lá em casa, ela fica comigo. Eu disse, Sônia, vamos lá direto para o podcast, porque senão eu vou me atrasar. Aí ela falou, não, tá bom, professor, vamos lá. Para não chegar atrasado, ficamos meia hora antes aqui. Ai, que bom. Esse é um dos defeitos que eu tenho. Dentre muitos, né? Sou cheio de defeito. E uma qualidade? A qualidade que eu acho que eu tenho é que, assim, que eu acho que é qualidade, né? É porque eu sou muito caseiro, gosto muito da minha família, gosto muito de estar com a minha família. E eu acho que isso é qualidade, porque eu prego sobre isso, que o homem, né? O homem precisa ter essa qualidade de ser pai, de ser amigo, de estar junto, de sair com a família, de andar com a família. Eu não sou de sair sozinho. Desde que eu casei com a Érica, eu não me lembro de ter saído sozinho. Sempre a gente sai junto, onde eu vou, eu chamo ela para ir estar comigo. Se ela não pode ir, levo uma filha minha, eu levo alguém. Mas eu gosto muito de estar com a minha família. Então, acho que isso é uma qualidade que os homens deveriam ter. Né? Já fica aqui a dica para todos os homens que cuide bem da sua família, cuide bem da sua esposa, do seu lar, porque é maravilhoso. A família é tudo, né? Para a gente, é uma base espetacular. E a gente queria conhecer um pouquinho também da pastora Érica. Deixa a gente entrar aí. Abre essa portinha. Quem é a Érica? A Érica é uma menina que nasceu no interior de São Paulo, em Americana. Cresci lá, nunca saí dessa cidade por nada. A minha família católica, como se diz, católica, apostólica, romana, uma pessoa que sempre trabalhou na igreja católica, e um dia conheceu Jesus. E minha vida mudou totalmente, né? Inclusive, quando eu namorei o pastor Rogério, isso é segredo nosso. Mas, assim, eu falava assim, crente jamais. Eu não gostava de crente. Nunca. Mulher de pastor para mim não presta. Eu tinha essa concepção, né? Pois Deus já pensa diferente. E me cercou da maneira tudo que eu não queria. Deus me cercou. E sou essa pessoa, minha vida. E um defeito da Érica? Um defeito? Muito detalhista. Eu sou muito detalhista, como o pastor Rogério falou, eu sou aquela pessoa assim que nos mínimos detalhes, né? E às vezes até eu me prejudico por isso. Eu acho que é um defeito muito grande que eu tenho. Sim. E também teimosa. De detalhista eu sou teimosa. Mas eu acho que a maioria de nós somos, né? Né? Até eu sempre brinco, falei, é mais fácil arrancar a minha cabeça do que uma ideia quando eu coloco na cabeça. É isso mesmo. E a qualidade? A qualidade,
Meu Deus, a qualidade. É fácil, os outros falam da qualidade nossa, é mais fácil. A gente falar é difícil, né? Mas é preciso. Mas assim, a minha qualidade... eu gosto de estar na casa do Senhor. É essa a minha qualidade. Né? Eu não sei se é uma qualidade... mas a minha qualidade é essa. Eu acho que eu não me vejo hoje fora da casa do Senhor. A Érica, você sabia que a Érica tem uma pessoa antes de mim? Eu tenho uma pessoa antes dele. Quando ela me casou, ela já avisou. Ela falou assim, olha, eu vou me relacionar com você, mas eu tenho uma outra pessoa que eu amo mais que você, então, se você aceitar essa pessoa na sua frente, eu disse, ué, você está ficando louca? Quem é essa pessoa? Ela disse assim, antes de amar você, eu adoro a Deus, então jamais eu vou deixá-lo. Pode ser você o meu marido, mas ele será o meu Senhor. Eu admiro ela porque ela é crente, sabe? Ela, desde o início ela sempre dizia isso para mim. Eu amo você, mas eu adoro a Deus. Então, antes de você vem o meu Deus, o meu Senhor. Então, isso é maravilhoso. Acho que é essa. Assim. Isso é mais que uma qualidade, pastora. Assustou na hora, porque eu não sabia quem era, né? Fiquei preocupado. Falei, será, meu Deus? Não, não era nada disso. Era só o Senhor Deus mesmo. É engraçado até porque, assim, eu sempre fui muito de falar o que eu penso. E quando eu comecei a namorar meu esposo, um dos assuntos que o pessoal hoje perde com o namoro é que eles já vão para o caminho errado, fazer o que não precisa, o que seria só depois do casamento, ao invés de conversar e fazer planos. E a gente conversava muito. E eu cheguei para ele e falei, olha, o dia que nós tivermos um filho, homem, eu já tenho o nome do meu filho. E já vou te avisar, se você aceitar, é o Washington Neto, o nome do meu pai. E se você não aceitar, a gente acaba esse namoro aqui. Radicalmente. Aí ele ficou me olhando assim, não, tudo bem, eu aceito. Eu falei, você já me fala, você acha feio? Não, não é feio, mas é difícil de escrever. Eu falei, não tem problema, ele vai para a escola, ele vai aprender. Mas já é assim, então eu sempre fui muito dessa forma. Então, quando ele disse, tinha alguém, eu falei, vai ter um negócio assim. Sempre tem uma historinha por trás. Mais ou menos isso. É bacana. E há quanto tempo que você é pastor? O cargo de pastor veio em 2007, né, quando eu já dirigia, desde meu presbitério, já dirigia a igreja na cidade americana. Era pastor, a gente chama quando é consagrado, mas na realidade a gente pastoreia já antes de ser pastor. Eu estava numa reunião de obreiros, eu tocava guitarra na igreja. Meu pastor, que hoje dorme no Senhor, o pastor Marcos Fogaça, ele estava conduzindo a reunião de obreiros, de repente ele falou, coloca a guitarra no pedestal e vem aqui. Eu fiquei assim assustado, porque ele nunca tinha falado isso para mim antes. E na frente da reunião de obreiros, estava cheio de pastores ali. Ele disse, hoje você vai tomar posse numa igreja. Eu disse, meu Deus, de tocador de guitarra na igreja para pastor dirigente de congregação. E não era qualquer igreja, era a maior igreja do campo. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque nunca imaginara até então sair da onde eu estava tão estabilizado num grupo de louvor. Pra você ter noção, a gente tocava com pessoas que eram feríssimas. Você ter uma base, a nossa igreja, onde em Americana, quem era o líder de jovens da nossa igreja era Paulo César Baruch, nada menos que Baruch. Era o meu líder de jovens. Junto com o Dudu Vitorino, com a Amanda Ferrari. Nós fomos criados junto com essas pessoas. Né? Eles faziam parte, eu fazia parte com eles do grupo de louvor da igreja. Hoje são dois fenômenos da música, né? O Paulo César Baruch estourou, a Amanda também, e eu como pastor, né? Saí do mesmo ministério de louvor da igreja. Então para mim era assim, um negócio muito doido. Aí eu fui dirigir a igreja, uma igreja estava passando por uma luta muito difícil, os irmãos tinham abandonado, afastado da igreja, tinha pouquinha gente. Eu disse, Senhor, eu acho que eu estou no lugar errado. E com 2 anos a igreja não crescia, a igreja não avançava. Eu comecei a orar a Deus, fazer campanha no monte, buscar a Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Acho que eu estou errado, alguém errou no meu ministério, devo voltar para a música. Até que uma mulher chegou e disse assim para mim, olha, Deus manda eu dizer para você, eu não sei porque que você está tão angustiado com o teu ministério. O Senhor manda eu dizer para você que você não está no lugar errado, é só uma questão de tempo. Você está sendo aperfeiçoado por Deus e você está amadurecendo nesse trabalho que Deus colocou, mas grande será o teu chamado. Amém. E a partir daquele momento eu comecei a acreditar que realmente Deus havia me chamado. E aí com 2 anos e pouco que eu estava na igreja, Deus começou a mandar pessoas.
Foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando. Aos domingos a gente começava o culto, de repente levantava da oração. Quando eu olhava, a igreja estava lotada. Eu falei, meu Deus, como aconteceu isso? E o Senhor disse, sempre fui eu, nunca foi você. Sempre foi pela minha presença. E aí aquela igreja, até hoje, foi marcada na cidade americana, porque foi a igreja que tinha 2 cultos por domingo. Glória a Deus. E todos os 2 cultos lotados. Então, de quem queria desistir no início, porque não tinha chamada, de repente passou a entender que Deus podia fazer algo sobrenatural. E dali eu fui sendo chamado para ir dirigindo outras igrejas. O pastor enchia a igreja, ele me tirava, levava para uma que estava mais fraquinha, e Deus ia abençoando aquela igreja, enchia, ele tirava de novo, levava para outra, até que num dia Deus pegou e falou assim, chega, Americana. Depois eu conto essa história depois. Tá bom. Pastora, conta para nós a história dessa formosura que está nos seus braços. Essa formosura é um neto que eu adquiri agora, né, com a irmã Marcela. Ela estava grávida e ela pesava muito por essa gravidez. Porém, ela tem uma válvula aberta no coração. E ela conseguiu engravidar, só que ela não achava que quando você fica grávida, o seu coração é o coração para a criança e para você também. E essa válvula abriu mais. E quando ela teve essa criança, ela tomou a geral, inclusive o André, seu desacordado, totalmente desacordado. Ela foi entubada, ela foi para a UTI. E ele ficou. Só que o dia que a gente foi visitar ela, né? Ela pediu bondosamente para mim ficar com o filho dela. Que ele ia ter alta, né? Que ele ia ter alta, mas ela não tinha, assim... Ela tem a irmã dela, tudo, só que a irmã dela não tinha, assim, tá em outra cidade. Tem o sonho, mas só que ela achou graça na nossa pessoa e deixou conosco vai fazer 20 dias que ele está comigo. Formosura aqui. Ela já saiu da UTI, graças a Deus. Ela teve uma complicação muito grande. Ela teve paralisia nos 2 rins, paralisaram os rins. Ela teve água no pulmão, o coração dela acelerou, depois desacelerou. Ela ficou muitos dias na UTI. Entendeu? E a igreja em oração, nós começamos a clamar a Deus, levantar clamor. E cada clamor que a gente fazia, Deus desobstruía um problema. Primeiro foram os pulmões, depois os 2 rins que estavam paralisados voltaram. Agora o coração, ela está muito bem e Deus está fazendo uma obra. Eu creio que Deus vai realizar a obra, não vai nem precisar passar pela cirurgia. E o André está crescendo aí, ó. Ela está de alta, mas ela pediu para mim continuar com o nenê ainda. Está engordando, já está bem gordinho. Porque ela, assim, ainda está muito fraca, então ela pediu para mim ficar com o André. E esse aqui é um neto, mais um neto na minha vida. Deus tem dado para a gente cuidar. Então, a gente queria saber, já entramos nessa pauta de netos. Conta para nós a história da neta, pastor. A minha neta é um milagre. A Maria, ela nasceu depois de um problema sério que minha filha teve. Minha filha teve um problema, ela engravidou e o filho que ela estava gerando gerava nas trompas e não no útero. E por ter gerado nas trompas, ela podia morrer. O médico disse, nós vamos ter que tirar essa criança. Então, morre você e a criança. E ela chorou muito por isso, muito, muito, porque ela queria muito ter esse filho. E depois que ela teve esse aborto, né, tirou a criança, ela foi diagnosticada com um problema sério no útero, não podendo mais engravidar. O que deixou a gente meio preocupado também, porque também era um sonho da gente ter netos, né? E ver ela naquela situação tão novinha, né, com essa decepção já, primeiro filho já tendo a notícia de que não poderia ser mãe. E a nossa bispa, a bispa Keila, ela faz a CIB, a CIBEM. Então, todos os anos é no estado. Nesse ano, caiu justamente em São Paulo, há 3 anos atrás. A CIBEM foi feita em São Paulo. E nós fomos e a Érica pagou para a Bruna, para ir junto. Como jovem mãe, ela cuidava dos jovens da igreja, ela fez um convite, formulou, vamos para a CIBEM comigo? Ela disse, eu vou, mãe. E levou a Bruna. A bispa ela tem um hábito de toda a CIBEM, ela fazer uma oração que chama Oração da Sementinha. E a Bruna foi nessa oração, e depois que ela foi para a oração e voltou para casa, ela engravidou de novo, ela não podia engravidar. Aí o médico que disse para ela que ela não podia engravidar, assistindo ela, disse, nossa, que coisa maravilhosa, eu não consegui entender. Você está gerando exatamente dentro do útero e está bem.
Eu quero só acompanhar, porque você não poderia, jamais poderia gerar, o seu útero não recebe criança, e agora o seu filho está nascendo dentro do útero e está bem formado, está tranquilo, não tem como perigo de aborto, não tem nada. E aí foi acompanhando, aos 3 meses ela fez a ultrassom e descobriu que era uma menina. Né? Aí eu falei, precoce, meu Deus, né? 3 meninas e mais uma neta menina, então lá no varal de casa você sabe o que tem, né? E esse é o milagre da vida que Deus nos deu. Da mesma forma que foi a Marcela. A Marcela foi assim também. Foi na CIB lá em Maceió, quando ela foi para a fila. Ela não podia engravidar de forma alguma, Marcela. E ela foi nessa CIBEM com a gente, e ela gerou o André, que é essa benção que está aqui. Então é maravilhoso. Agora esse ano a CIBEM vai ser no Rio de Janeiro. Né? Nós estamos já com quantas mulheres? Rio Preto leva acho que mais de 20 mulheres nessa caravana nossa que vai para o Rio de Janeiro agora na CIBEM. Quando que é? Que mês que é, pastora? Agosto. Agosto. Mês de agosto, a CIBEM será no Rio de Janeiro. Vai ser bênção. Que mais? Você quer perguntar alguma coisa direto? Queria perguntar para o pastor, Rogério. Manda. Se o senhor pudesse dar uma frase ou uma palavra que definisse o que é ser um pastor. Sofrer no paraíso. Pastor é uma pessoa solitária, é uma pessoa que sofre e não pode contar nada para ninguém, que tem suas decepções, fique desiludido também, como todo homem, né? Sofre muito porque não é reconhecido. O nosso cargo hoje de pastor é um cargo que está banalizado, né? Esse título pastor, que antigamente era muito respeitado, muito difícil de alcançar, hoje está sendo levado assim, parece que na brincadeira, sabe? Pessoas montam uma igreja aqui na esquina, já dá o título de pastor. Não é simplesmente ser assim. Pastor é algo que vem de Deus, o pastorear. O dom de pastorear é algo que vem de Deus dentro da pessoa. É um amor incondicional. Mesmo sabendo que você vai sofrer, que você vai ser perseguido, que você vai ser enxotado muitas vezes, mas você deseja aquilo. Por isso que eu digo que é sofrer no paraíso. Entendi. Né? Então é uma frase assim que dá impacto, né? É o amor, você sofre, mas aquilo para você é o paraíso. Tá ali com os irmãos, é maravilhoso. Eu não sei mais ficar em casa de domingo. Se eu não tiver um culto no domingo, eu ficar em casa, eu fico desesperado. Eu fico andando dentro da casa para lá e para cá, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui em casa? Era para estar na igreja. Então a gente foi criado assim, para isso, né? Criado para Deus. Inclusive, eu até estava falando para ela, eu falei, eu vou dar uma risada com o pastor hoje. Eu falei, ontem ele fez uma gracinha no culto e perguntou quem gostava de dobradinha. E caiu do cavalo, porque a metade da igreja levantou a mão. Eu falei, não posso nem falar para onde eu estou indo, senão vai fazer uma fila atrás. Então, a pergunta era, qual o endereço do irmão da dobradinha? Eu acredito, eu não conheço muito bem os bairros aqui ainda, né? Eu não conheço muito bem, porque a gente está aqui há 2 anos só, né? Eu acredito que lá onde a gente foi é a Zona Norte. Agora o nome do bairro não. Mas eu vou descobrir, irmão. Eu te acho. E sobre isso que o senhor pautou, do pastor sofrer sozinho, o senhor encontra alguma dificuldade quando é preciso pedir ajuda? Não, porque nós, os pastores, nós temos uma máxima, né, de fazer amigos pastores. E eu tenho criado, graças a Deus, nesses últimos anos, eu tenho criado uma gama de pastores amigos que são confidentes. E o nosso ministério, o Ministério de Madureira, o bispo fala muito sobre isso aí. Depressão pastoral, sofrimento pastoral, ministerial. Porque o ministério, muitas vezes, tem essas injustiças. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, tem essas injustiças. A gente é injustiçado muitas vezes. Né? As pessoas querem muito a gente, sugar a gente, e coisas que a gente não pode dar. Né? Como homem, como pastor, a gente não pode fazer tudo que as pessoas desejam que seja feito. A gente vai até nosso limite. E porque é cobrado em cima de coisas que a gente não pode, então às vezes saem algumas palavras, algumas brincadeiras desagradáveis. Eu costumo brincar que quando o pastor chega na igreja, ele vai dirigir a primeira igreja dele, aí chega assim, ó, o pastor chegou. Passa 3 meses depois, o cara chegou. E de repente você vira mano, ó, o mano chegou. Né, para aquela turminha, aquela galerinha mais jovem, o mano chegou, hein? Cuidado. Então você passa a ser, no pejorativo mesmo, dizendo a palavra no pejorativo, você passa a ser uma pessoa comum. Eles não têm mais aquela afinidade como pastor,
Você acaba sendo muito íntimo. Então, alguns pastores, por ser assim, eles se fecham. Trava o gabinete, trava a porta da igreja. E eu acho ruim isso. Porque o pastor, a palavra pastor é estar no meio das ovelhas. É conhecer as ovelhas, sentir o cheiro das ovelhas. E por causa disso, muitos pastores têm se trancado. Eu estava lendo uma matéria agora, antes de vir para cá, sobre pastores que estão com problemas mentais, doenças psicossomáticas, doenças criadas no psique, que são depressão, angústia, sofrimento crônico, dores constantes no corpo, fibromialgia. Essas coisas desencadeiam através de uma doença criada na mente da pessoa. Sim. A depressão mesmo, até a ansiedade, tudo criado por quê? Porque são pessoas que não têm com quem conversar, não têm com quem se abrir. E eles recebem tantos problemas, absorvem e depois não tem como liberar isso. Verdade. Até uma das respostas que o senhor já fez, mas eu queria, já deu, que era a respeito do... A gente queria tocar em duas temáticas. Uma era o pastor estrela, que é aquele que ninguém tem acesso. E justo ontem eu peguei uma matéria, aliás, só uma frase do pastor Theo Hayashi, e ele disse, era mais ou menos assim, eu não peguei exatamente, mas foi o que eu lembrei hoje. Ele diz assim, um líder imperfeito, porém acessível, está mais suscetível a acertar do que um líder perfeito, mas inacessível. Não tem acesso, né? Ele pode se tornar uma pessoa assim maravilhosa, mas não tem acesso. Com todas as preparações, com todo o conhecimento, mas se não tem como a igreja acessar ele... Não serve para ser o que está falando que é, né? Um Sim. pastor. O pastor tem que estar junto mesmo. Tem que receber o membro, receber a ovelha. Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que é, se você não sabe fazer, procure aprender. Se você tem medo do que vai ser feito, estude antes aquela forma de fazer sem errar. Porque tem gente que é despreparado para o que está fazendo. Eu abro aqui sempre um precedente dizendo que todo pastor deveria fazer teologia. O curso de teologia abre muito a mente do pastor. E antigamente tinha aquele negócio, fazer teologia, a letra mata. Escutar uma vida inteira isso, né? A palavra letra mata está condicionada à lei. Nós não vivemos mais pela lei. A letra que matava. Por exemplo, adulterou, tem que ser morto. Roubou, tem que ser morto. Seu filho desobedeceu, falou mal do pai, chama o sacerdote, mata o filho. Cortou a ponta da barba, mata. Ou tira fora. Então a lei, que foi escrita na tábua. Agora, no tempo da graça, vindo Jesus, Jesus ele vem trazendo, não descumprir a lei, mas cumpri-la no total, trazendo graça, trazendo anistia, porque a palavra graça é pegar aquela pessoa que não merece. Nós estamos vendo agora, inclusive, o Supremo Tribunal Federal quebrando a graça que foi dada a um deputado. Ele liberou uma graça e o Supremo Tribunal foi lá e quebrou a graça. E disse assim, não vai prender. Isso é a antiguidade, isso é retrocesso. Isso é voltar para a tábua. Então a teologia nunca foi isso. A teologia quer mostrar que a graça é superior do que a lei é superior. O antigo foi superado pelo novo. Jesus veio exatamente para fazer isso. Entendeu? Para cumprir aquela lei que matava. Quando ele escreve na areia, ele está dizendo o seguinte, o que eu estou escrevendo na areia é o mesmo que está escrito na tábua. Quem não tem pecado, então todo mundo olhava na areia que estava escrito. Ele escreveu exatamente o que estava na tábua. Atire a primeira pedra. Então, a mulher estava no pecado da tábua? Estava. Só que ele tinha muita facilidade de fazer assim na areia. Na tábua não dá. Você entendeu como que Jesus estava ensinando? Na tábua não dava para ele passar a mão e apagar, mas na areia dava. Ele está dizendo o seguinte, eu consigo perdoar você e dizer para você não fazer mais. Eu estou te dando uma nova chance. O que a lei não dava, a graça dá. Quando você erra, antes de morrer por o que você está fazendo, Jesus está dizendo, eu estou te dando mais uma chance. Então as minhas misericórdias se renovam a cada amanhecer, a cada manhã. Essa é a palavra que foi escrita pelos profetas, porque a super graça de Deus, a abundante graça que Paulo diz, nos elegeu de novo para uma nova vida, uma nova criatura, ser novos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso.
Sabe, nós comentamos aqui, e eu queria que o senhor explicasse, porque eu acredito, né, pelo menos devia, que esse podcast fosse ouvido por bastante pessoas crentes e não crentes. E quando eu era criança, que nós congregávamos com o pastor Altair lá em São Joaquim da Barra, era Igreja Assembleia, Ministério de Madureira. Hoje, é Adebras. O que muda nesse... Nada. Por que mudou? Nada. Nós somos Madureira, inclusive lá na porta da igreja, um dia que você puder, filma lá para colocar no podcast que eu estou dizendo aqui. O que é Adebras e o que é Madureira? A nossa igreja, ela iniciou-se depois de uma separação da CGADB na Bahia, quando nós fomos colocados para fora. Nós éramos um ministério só. CGADB hoje, que é a Missão, Belém e Madureira, era uma igreja só, Assembleia de Deus. Então, como já tinha essa junção de Madureira com a Assembleia de Deus do Ministério de Belém, ou Missão, que é lá no Nordeste, eles decidiram tirar a gente. Saíram com a gente do meio deles. Vocês não têm mais direito de ficar com a gente, vamos sair. Beleza. Na época, o nosso pastor era o pastor Paulo Levas Macalão, que hoje é bem conhecido nos livros, nos escritos dos hinos da harpa, que escreveu 240 e poucos hinos. A maioria dos hinos da harpa foi escrito pelo nosso pastor, Paulo Levas Macalão. Está escrito lá, PLM, Paulo Levas Macalão, a sigla embaixo do hino. Você vai cantar um hino conhecido hoje. Quem foi o escritor? Paulo Levas Macalão. E eles cantam os nossos hinos. Mas a gente não aceitaram, a gente puseram para fora. Bom, beleza. Até então, começa-se uma nova história. Então, na cidade do Rio de Janeiro, pastor Paulo Levas Macalão, lá na cidade do Rio de Janeiro, foi comprar um terreno no bairro de Madureira. E a história é muito linda, conta a história de Madureira, que nós temos o livro da história de Madureira, que não tinha água ali, passava-se o trem ali onde passa, na frente da igreja, passa aquele trem, o VLT passa na frente da nossa igreja de Madureira, e o terreno não estava lá, e os irmãos disseram, pastor, mas o senhor comprou um terreno num lugar seco, aqui não tem muita gente, não tem muita construção, não tem água, como a gente vai construir? Eles dobraram o joelho naquele local, o pastor colocou a Bíblia e começou a orar, e disse, irmãos, aqui não tem água, Deus pode nos fazer construir aqui. A casa é de Deus, é para Ele nós vamos construir. E uma semana depois voltaram ao lugar onde eles dobraram o joelho, nasceu 3 fontes. O maior problema hoje de Madureira, na nossa sede, que é a sede do bispo Abner Ferreira, que é irmão do nosso bispo Samuel Ferreira, bispo Abner Ferreira e a bispa Marvi, são irmãos do bispo Samuel Ferreira, que dirige o Brás, a Adebras. Então, hoje o maior problema de Madureira, sabe qual é? 3 bombas bombearem água de dentro do subsolo para fora, da onde nasceu a fonte. Então, se uma bomba queimar, inunda toda a parte de cima da igreja. Então, as bombas têm que trabalhar direto, retirando a água que nasceu de uma oração, de um ministério que nasceu ali, que não tinha... Construíram a igreja, hoje é uma catedral no Rio de Janeiro, né? A nossa sede. Então, por que Madureira? Porque nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. Então, é Madureira, sede mãe. Muito bem. Por que nós não somos aqui a Assembleia de Deus Madureira? Não tem isso, é Madureira. Porém, a nossa sede em São Paulo é Brás. Na Celso Garcia, 560, no Brás é o nosso bispo, que é o bispo presidente executivo da CONEMAD, que é a nossa convenção. Inclusive, o bispo Samuel Ferreira, depois do bispo Manuel Ferreira, que é o seu pai, é o homem de confiança da igreja, é o líder da igreja. Inclusive lá em Madureira, no Rio de Janeiro, o bispo Abel é submisso ao nosso bispo. Então, os pastores, para honrar o nosso líder, bispo Samuel Ferreira, começaram a colocar a Assembleia de Deus do Brás. Então ficou-se Adebras São Paulo, que é no bairro do Brás, na Celso Garcia, 560, começou na Major Marcelino, na rua Major Marcelino, no Brás, depois cresceu, foi para Celso Garcia, na Vida Celso Garcia hoje, que é 7.000 membros sentados, uma nave linda, maravilhosa. Então os pastores, para honrar o nosso líder, gosta muito do nosso líder, todos os nossos pastores gostamos demais do nosso líder, a gente começou a colocar a Assembleia de Deus do Brás também. Então a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Adebras, aqui no estado de São Paulo. Entendeu? Inclusive eu fui para Paraíba trabalhar na Paraíba, chegou lá, o bispo me mandou para Paraíba, como eu era representante dele lá na Paraíba, coloquei a Adebras também, e hoje é a Adebras na Paraíba. Abri também João Pessoa, onde está o Samuel Mariano hoje, fui eu que inaugurei aquela igreja,
né? Lógico que o bispo nos enviou lá e deu recurso para a gente trabalhar lá, abrindo a igreja. Hoje o pastor Samuel Mariano, que é cantor, vocês conhecem Samuel Mariano, hoje ele é o pastor da Assembleia de Deus do Brás, lá no Bessa, em João Pessoa, que nós começamos por Campina Grande, quando eu fiquei 3 anos na Paraíba. Por isso que eu trouxe esse chapéu aqui, ó. Esse histórico. Pastor, o que muda em termo para quem está assistindo? Eu sei a diferença, mas tem muita gente que não sabe. O que difere usar o termo pastor e usar o termo, ou eu estou usando o termo, gente, pelo amor de Deus, ser pastor e ser pastor presidente? Tá. O pastor, ele é considerado o pastor local, né? O título pastor, a gente vai crescendo no ministério. Um dos primeiros cargos que a pessoa é chamada, separada, é o auxiliar de trabalho ou o cooperador. É aquele rapaz, aquela moça que vem para a igreja, que já presta um serviço, que ele fica na portaria sem você mandar, ele pega a água, leva para o pastor, ele chega mais cedo, ele abre a igreja, aí ele já vai começando a ser o auxiliar de trabalho, o cooperador, daí vai para o diaconato. É aquele que está do lado do pastor abrindo a igreja, que sai depois que o pastor fecha a igreja. É aquele que está em todos os cultos. Esse é o diácono da igreja, que faz a mesa da ceia, que recolhe os dízimos, as ofertas, que recolhe os votos, que está nas orações. Diácono da igreja. Aí ele passa a ser presbítero. O presbítero já é um cargo maiorzinho um pouco, que ele já pode abrir um culto, ele já pode dirigir uma igreja, uma congregação. Aí ele vai para o evangelista, que é o cargo após o presbitério. O evangelista já é um cargo que você pode sair para fora, para pregar para fora, você pode ministrar a escola bíblica dominical, pode ensinar, e aí já é um cargo já convencional. O evangelista e o pastor são cargos de consagração na convenção, ou seja, só pode ser consagrado quando tem convenção. Então o cargo local, ele vai do cooperador até o presbitério. Do presbitério para frente, a gente não tem mais autoridade sobre a pessoa. É o nosso bispo que consagra. Evangelista, pastor, missionários e missionárias. Então daí já é um cargo que a pessoa já é do ministério, ministerial. Então esse pastor, ele pode ser enviado do pastor presidente para dirigir uma das congregações da cidade onde o pastor presidente está como diretor de todas essas igrejas. No caso, eu, pastor presidente aqui de Rio Preto, são 30 e poucas igrejas que estão sob o meu cuidado. Então, eu sou um diretor executivo dessa igreja. Então, eu tenho responsabilidade sobre ela. Então, o pastor local, ele tem que estar sob o cuidado do pastor presidente, ser doutrinado pelo pastor presidente, para não falar o que quer, para não fazer da forma que quer, porque a gente responde por isso. Se um pastor não é treinado, é colocado lá, ele fala uma bobagem, por exemplo, grava-se um vídeo, que hoje a gente sabe disso, né? Qualquer coisa vai para o Chico Gospel e sai a matéria lá. Por quê? Porque ele falou uma bobagem, ele falou alguma coisa, ou fez alguma coisa que está desagradando, ou fez alguma coisa que está errado, ou fez algo muito bom, porque o Chico Gospel também não é só detonar a pessoa, mas ele vai mostrar também, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, ele vai mostrar, porque o interesse deles é mostrar. E aí, então, o pastor, ele é doutrinado, ele é ensinado pelo presidente, na doutrina que a gente recebe da nossa liderança maior, que é o bispo Samuel Ferreira, para a gente conduzir a igreja dessa forma. Entendeu qual a diferença de pastor local e pastor presidente? O presidente é aquele que administra todas as igrejas da cidade, no local onde ele é colocado. Vocês entenderam? Porque eu já tinha entendido. Eu perguntei porque, assim, eu entrei no local, fiz umas perguntas e eu vi que era... perguntas a se fazer para um pastor presidente. Aí a maioria dos crentes fala, o que diferencia quando ele é pastor e o que muda para ele? É como se você fosse, por exemplo, você aqui no podcast com os seus filhos, você fosse a diretora daqui. Né? O diretor é aquele que organiza, que passa as ideias. E os outros que trabalham com você, que também fazem o mesmo trabalho, vão acatar as suas ideias e vão pôr em prática. Então, o diretor de uma empresa é aquele que passa a ideia, que vende a ideia para o vendedor vender o produto. Então, antes de ele vender o produto, ele faz uma reunião com o diretor fala, a gente precisa atingir tal nível. Então, é isso que o diretor faz. Ele vai passar as ideias e as ideias vão ser obedecidas, honradas, porque se você está diante de uma pessoa que você honra, você vai fazer aquilo que a pessoa está pedindo. O senhor citou rapidamente, mas conta pra gente a história desse chapéu. Esse chapéu aqui, ele é o chapéu que eu trouxe lá da Paraíba, de Campina Grande, onde eu fiquei 3 anos e 7 dias. Eu cheguei na Paraíba, depois de ser escolhido pelo nosso líder, o bispo Samuel Ferreira, e assumi como vice-presidente do bispo lá em Campina Grande.
numa época muito difícil, né? Peguei 1 ano e meio de pandemia, nesses 3 anos e 7 dias que eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, depois veio uma pandemia, a gente passou por um processo muito difícil. E ali foi o início do meu caminhar para a presidência. Eu ainda não era presidente de igreja, eu era vice-presidente do bispo, né, que é um cargo altíssimo. Representar o bispo na Paraíba foi maravilhoso. Foi algo assim que me fez crescer muito como pessoa, por causa da grande responsabilidade que me foi dada, né, de honrar o nome daquele que me enviou. Porque quando você leva o nome de um país, por exemplo, um embaixador, vai ser um embaixador de outra nação, ele não está indo lá fazer o que ele quer. Ele está indo lá representar a nação que o enviou. Sim. Da mesma forma, Madureira é uma nação Madureira. Né? A gente representa o nosso líder. Todos os pastores de Madureira têm um grande amor ao nosso líder, um grande respeito ao bispo Samuel Ferreira. E é uma das coisas que a gente aprende isso de berço. Amar o nosso líder, respeitar o nosso ministério. E eu digo que Madureira corre na veia. É sangue. E quando eu cheguei lá como vice-presidente, foi uma responsabilidade muito grande, porque havia muitas igrejas longe, afastadas, e eu tinha que correr, tinha que fazer um trabalho maravilhoso de missões, tinha que ir atrás, porque lá ia no sertão. A Paraíba, não sei se vocês sabem, o público também deve saber, que ela é dividida entre Brejo, Curimataú, a gente chama Campina Grande, tem uma parte que é sertão, e a outra parte eu não lembro agora, é Brejo, Curimataú, sertão, tem uma outra palavrinha que está no meio dessas que eu não consigo lembrar, mas é dividido em quatro setores. Cariri, muito bem. Cariri, Brejo, Sertão e Curimataú. São essas 4 divisões. Não me pergunte como é que faz a divisão, porque em 3 anos eu não consegui aprender, porque só os matutos lá sabem falar isso. Então, uma parte chove mais, outra parte chove razoável, outra parte não chove nada, o sertão não chove. Campina Grande só chove na época do inverno. E assim, é bacana, porque cada lugar que você vai é um pessoal diferente, entendeu? E quando a gente se afundava por aquele sertão afora, você via o nordestino, né? Lá eles trabalham com esse chapéu na cabeça, o gibão, que é uma proteção de couro no peito, né? Para não pegar no espinho. Lá tem muito espinho no sertão. Nas matas lá, você vai achar o pé de joá tem muito espinho, você passa embaixo do pé de joá, toma uma espinhada de joá, você fica uns 15 dias lembrando. Aí ele usa gibão, usa bota, usa calça com couro, e montado num jumento, numa mula, ou num burro-mulo, num cavalo, e eles andam debaixo daquele cerrado com tudo, pegar um bicho, pegar um bode, é engraçado. E eu me adaptei muito bem lá na Paraíba, gosto muito da Paraíba, uma terra maravilhosa, e eu trouxe esse chapéu aqui para São Paulo para não esquecer mais da terrinha onde Deus me abençoou, começou meu ministério. É por isso que eu trago o chapéu, porque é da onde começou tudo. Amém. As nossas raízes, além de eu ter nascido no Maranhão, hoje a igreja do meu pai, que o meu pai é o pastor-presidente da nossa igreja, fundador e presidente, e temos uma igreja no Maranhão. Nossa, que legal. Então, quase todos os anos eu consigo ir. Só o ano passado que eu não fui, porque no ano anterior, agora o mês que vem, faz 2 anos que a minha irmã faleceu, no Covid. E meus pais vieram para um enterro, e após eu fui acompanhá-los para lá. Mas eu percebo assim, a nossa igreja é um povo muito... Eu vejo o povo do Nordeste, ou pelo menos do Maranhão, vou dizer do meu estado, o pessoal do Maranhão com o paulista, ele é muito diferente dentro de um culto. A cultura, né? A cultura. E eu percebo que outra coisa que é muito diferente é o cuidado deles com os seus pastores. Assim, aqui eu acho que eles cuidam mais, no sentido de, se precisar, conte comigo. Mas lá eu sinto, pelo menos, que parece que tem um respeito maior pela palavra. O Nordeste inteiro é assim. A Paraíba, quando você fala que é um pastor, eu estava na feira comprando queijo, alguém dizia assim, aí é o pastor. Eita, é o pastor? Chegue. Sabe, o tratamento é diferente. Eles tratam diferente o pastor no Nordeste. Pelo menos as cidades do Recife que eu conheci, na Paraíba, né, mesmo no Rio Grande do Norte, por eu passei bastante lugares ali, eles respeitam muito o pastor mesmo. E isso nós herdamos da minha mãe, porque a minha mãe, quando criança,
ela era apaixonada pela palavra pastor. E ela tinha 5 anos, o dia que ela se converteu, e ela lembra do nome do pastor que pregava e que ele tocava violão. E ela disse, quando ela casou, ela colocou o nome do meu irmão mais velho, Zaqueu, porque era o nome daquele pastor, e meu irmão toca violão e canta também, e prega muito bem. E é pastor. E é pastor. Mas assim, ela nunca esqueceu. História, né? História. E ficou a vida inteira, nós sempre tivemos uma comunhão muito grande com todos os nossos pastores. E hoje na faculdade a gente estava até conversando a respeito disso, que na psicanálise tem um termo que é usado para... Ai, me fugiu a mente. Que fala sobre... não é um transtorno, mas é um lugar onde eles chamam de não sei o que de Édipo. Me fugiu a primeira palavra. E é exatamente o que a Bíblia ensina quando falta, ou quando você tem algum problema relacionado à paternidade. E sempre foi uma coisa para mim muito bem clara, porque eu sempre tive, graças a Deus, esse viés muito forte e muito bem alimentado com meu pai. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de me aproximar de um pastor, de ter um amor pelo pastor de pai. E nós já tivemos pastores até de idade mais novo do que eu, mas eu tinha assim, aquele amor, aquela consideração que eu não via como um homem, sabe? Assim, que era um enviado de Deus mesmo, um anjo do Senhor com a palavra em si. Então, assim, foi assim que nós fomos... até chula essa palavra, domesticados. Então, quando eu chego num lugar que eu vejo assim desrespeito ou brincadeiras indevidas com a figura do pastor, ou comentários maldosos, eu fico muito entristecida. Até mesmo quando a gente vê pastores que erraram, caíram, digamos que deu um motivo, mas a palavra diz o quê? Que não é para nós. A gente não é super-homem, né? Exatamente. As pessoas têm a figura do pastor como um super-homem. Super-homem é aquele cara que veste a cueca por cima da calça. Né? Você vê o super-homem, ele tem a cueca por cima da calça. A gente não, a gente veste a cueca normal, como todo mundo. Todo mundo, é homem natural. É até uma brincadeira, desculpa aí o pessoal que está assistindo a gente, mas é a realidade. Você que assiste o super-homem, você vai ver que ele está com a cueca por cima da calça. É diferenciado. Então, assim, eu só fiz essa colocação porque eu me entristeço muito. Às vezes a gente até vê assim mau exemplo, mas de qualquer forma não cabe a nós. Julgamento não. Condenar ninguém, nem chegou o momento, e pode ter certeza que o nosso Perfeito, papel é trabalhar. Perfeito é só Deus, né? É trabalhar. Na verdade, só Deus é perfeito. Todo certeza. ser humano, todo homem. É por isso que no livro de Levítico, quando o Senhor estipulou a lei do sacerdócio, ele diz o seguinte: tinha 2 bodes, né? O bode emissário e o bode expiatório. Até algumas pessoas falam, isso é bode expiatório. No direito você vai é bode expiatório. O que é bode expiatório? É o cara que paga o pato. Sim. Então, a ordem do bode expiatório é o seguinte: o bode emissário do sacrifício do sacerdote era o bode que era sacrificado. Na realidade, não era sacrificado, mas apresentado ao Senhor pela vida do sacerdote primeiro. Então ele trazia um bode chamado bode emissário. Esse bode emissário, ele recebia a mão do sacerdote, pedia perdão ao Senhor, e era o Senhor que estipulou isso mesmo, que o sacerdote deveria pedir perdão primeiro para ele e pela sua família, para não morrer. E então aquele bode emissário era solto e mandado para o deserto, não morria. Já o pecador, quando chegava diante do sacerdote, ele trazia o bode expiatório, que era o bode de expiação. Então ele colocava a mão sobre a cabeça do bode, e o sacerdote degolava o animal, pegava o sangue, manchava a mão dele, manchava as vestes dele, sacudia o sangue sobre o altar para dizer que a expiação era feita. Então o homem, quando não morria diante da expiação do pecado, ele dizia assim: nossa, para a família, graças a Deus não morremos, nossa família está liberada desse pecado, Deus recebeu o nosso sacrifício, a nossa oferta. Então dá-se a entender que primeiro quem tem que pedir perdão é o sacerdote, né? Que está oferecendo. Ontem eu disse na igreja a diferença entre profeta e sacerdote. Sim. Tem gente que confunde muito essas coisas, né? O profeta é aquele que pega de Deus para o povo, e o sacerdote é o que pega do povo para Deus. Então o profeta traz a palavra de Deus para nós, e o sacerdote pega o nosso pecado, no caso do Antigo Testamento, pega o pecado e oferece a Deus como libação, um sacrifício para ser perdoado.
Amém. Tá vendo? Isso que é aula, gente. Não perca nossos episódios. A gente queria ter um momento que a gente faz uma indicação e eu trouxe um livro para indicar para vocês que chama Sonhos e Visões, Agora vou falar para a Mariana ler o nome. Jane Ramon. É porque tudo que eu falo, ela diz que eu fiz a pronúncia errada. Gente, o livro é esse. Aí atrás vai dizer assim, ó, Deus quer falar e você quer ouvir? Nossa, é muito forte, né? Esse tema, hein? E eu queria perguntar para vocês, vocês acreditam que Deus fala em sonhos? Sim. Deus tem multiformes graças, né? Maneiras de falar. E dentre umas é pelo sonho. Pelo sonho. Deus fala assim. Deus não falou com José através do sonho? Né? Deus não falou com Jacó através de um sonho? 28 de Gênesis. Jacó tem um sonho de uma escada. A escada está no chão, mas o topo da escada está no céu. Ele está deitado na terra, mas em cima da escada está Deus. No meio da escada, anjos descendo, subindo e descendo. Então, os sonhos que ele teve, verdadeiramente Deus esteve aqui, eu não sabia. Mas Deus falava com ele no sonho. Aquilo que Deus falou com ele era realidade. Aconteceu. Então, pastor, deixa eu te contar um sonho que eu tive com vocês dois essa semana. Olha que legal. E só ontem à noite o Senhor me deu interpretação. Eu sonhei que nós estávamos numa área gramada, era como uma chácara, mas estávamos ornamentando o altar para um culto. E o altar, ele era umas flores em formato redondo, como se fosse um bambolê, e nós estivéssemos arrumando, eu e a senhora. E naquele momento a senhora disse assim para mim, eu vou lhe apresentar minhas filhas. E a senhora disse assim, comigo mora só essa. Morava só essa. E me mostra a sua filha mais nova. E a senhora ri e fala assim, mas eu tenho aquelas outras 3. E quando eu vi, eram 3 meninas iguais, elas eram trigêmeas. E a senhora falava assim para mim, elas são trigêmeas. Aquela ali tem 10 anos. Aí a senhora ria e falava assim, quer dizer, se uma tem 10, todas as outras tinham 10. E nós rimos. E o mais interessante foi que estava eu, a senhora, o pastor e o meu esposo também estávamos nesse altar, organizando o altar. Era um campo, não tinha flor e enfeite, mas era um lugar bem cuidado, um gramado muito bonito, parecia veludo. E quando nós estávamos ali, eu achei que fosse o pastor que vinha me dar um beijo, e eu esquivei, mas quando eu olhei, era o meu esposo. E eu disse assim para ele, amor, aqui não. Nós não sabemos como eles lidam com esse comportamento. E acordei. Quando eu acordei, eu fui olhar no celular que horas era. Quando eu abri o meu celular, o primeiro vídeo que eu vi foi o de vocês, na festa de casamento, quando vocês fazem aquela montagem muito linda rodando em volta de vocês, e vocês se beijam. E eu senti muito a presença de Deus naquela hora, porque assim, eu tinha dormido após um período de oração. E isso Deus sempre faz comigo. Quando eu tiro um período de oração e Deus quer falar comigo, eu sinto um sono pesado. Que eu deito ali minutos, Deus me mostra, e eu acordo como se eu tivesse dormido uma noite inteira. E eu levantei e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Me dá uma direção. E eu contei para o meu marido, falei, ora e me ajuda. E ontem o Senhor me deu uma interpretação. O Senhor me disse assim, que vocês têm pedido 3 coisas ao Senhor. Em um período, está muito próximo do Senhor colocar nas mãos de vocês. Que vocês já pagaram um preço por isso. Que vocês já derramaram muitas lágrimas por aquilo que o Senhor vai dar. Mas é de vocês. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele sempre fala comigo através de sonho. Sempre, desde criança. Eu tenho sonhos que eu vou nos lugares, eu falo, eu já vi esse irmão, aí daqui a pouquinho me volta o contexto, eu falo, eu já sonhei com esse irmão. Então, é muito raro eu chegar num lugar de surpresa. Entendi. Sabe, a surpresa sempre o Senhor me mostra, então... eu estou passando, vamos colocar em oração, que aquilo que é do Senhor, a palavra diz, né? Sem dúvida. E sonho bom, né? Um sonho maravilhoso. Porque, na realidade, o preço a gente já pagou, foi muito mesmo. Né? Já passamos muitas coisas. Mas, assim, faria tudo de novo.
não me arrependo de nada, de tudo que eu já fiz pelas pessoas, que não foi reconhecido. Eu costumo dizer assim que isso é para a gente experiência, né? A gente vai ganhando experiência, vai amadurecendo. Que maravilhoso isso. Pastor, só para a gente passar para o louvor, que a gente vai... Nós somos na igreja e ouvimos o pastor cantar, e a gente não podia deixar ele ir embora sem cantar aqui com a gente. Falar da igreja, pode deixar o endereço da igreja? Pode, pessoal? por favor. Gente, a nossa igreja, ela está aqui no João Paulo, né, junto com o Jaguaré, aquele bairro ali em cima, na zona... Ali é a Zona Norte? Jaguaré, João Paulo, é Zona Norte? Eu não sei se é Zona Norte ali. É Zona Norte já? Jaguaré, João Paulo. Tudo junto ali. Chama Orlandino Bossa, a rua 387, no Jaguaré. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Adebras, São José do Rio Preto. Pastor Rogério Martins, pastora Érica. Vai ser um prazer receber os nossos amigos, irmãos aqui da nossa região e também de fora. Passando por São José do Rio Preto, procure uma das nossas igrejas. Aqui são 36 igrejas espalhadas por São José do Rio Preto, Badiba City. Nós estamos em Guapiaçu, nós estamos em Nova Granada, estamos em Macaúbas, Tanabi, estamos aonde mais? Cedral, Onda Verde. Onda Verde. Então, passando pela nossa região aqui, não tem desculpa. Vem assistir um culto na Assembleia de Deus do Brás. Vai ser sempre um prazer te receber lá. Tá bom? Grupo de louvor da igreja, coral masculino e feminino, coral jovem, orquestra de música, banda de música. Nós temos uma variedade de opções, né? Escola de música para criança, adolescente, jovens, que é patrocinado pela igreja, então é maravilhoso. Amém. Mas só uma perguntinha para a gente entrar para o louvor pastora, o que não pode faltar no prato do pastor? Feijão. Eu sou doido por Feijão. Feijão. Pastor, o que não pode faltar no prato da pastora? Ela come de tudo. Ela foi criada de uma forma assim espetacular. Até exaltar que ela perdeu a mãe dela agora esses dias é uma tristeza tão grande para a gente, né? Eu gostava muito da minha sogra. Minha sogra ensinou ela muito bem, sabe? Foi uma menina criada com pouca coisa, mas bem instruída. Então a Érica, ela é muito simples. Se tiver arroz e feijão só e tiver um ovo, ela come com ovo, ela come com salada de tomate e cebola, ela come com o que você colocar para ela, ela come. Sabe, ela nunca me deixou assim explícito, eu gosto mais disso do que aquilo. Eu aprendi muito com a Érica é muito simples. É essa pessoa aí que você está vendo, é simples de tudo, né? Se você puser arroz, feijão e ovo, ela come. Se fizer um cuscuz, ela come com ovo mexido, com qualquer coisa, com a graxa. Lá na Paraíba chama graxa. Comer cuscuz com graxa é o pezinho do bode. É aquele caldo da carne que sobra, né? Do frango que você cozinha, sobra aquele olhinho da carne, ele joga em cima do cuscuz, é bom demais. Tem uma coisa que eu não deixo você comer, é só meu. É o pé do bode. Pé de bode é bom demais, né? Um bodezinho guisado, um bode assado, é bom demais. Então vamos muito lá. Gostoso. Tem uma música nova que eu estou aprendendo agora, e toda vez que eu chego lá na igreja eu vou cantar uma música nova, que é mais ou menos assim, ó. Dá um ré maior para mim. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que esta prova vai passar. Oh, glória! Aleluia. É maravilhoso. É uma delícia. Ai, Que bom estar com vocês aqui. Prazer, uma honra, viu? Pastor, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Muito obrigado, pastora, por ter vindo. A honra é nossa, é uma alegria sempre. Sempre que precisar, estamos à disposição de vocês, viu? Ai, que o povo delícia. goste também, peça mais. Amém. Peça bis. Da nossa conferência. Podemos deixar uma dicasinha? Com certeza. Agora, nesse sábado, a pastora está realizando a conferência feminina, né, da nossa igreja. São mais de 450 mulheres reunidas no IP Park. Pode fazer propaganda? Claro. Do IP Park, aqui no Hotel IP Park. Ainda tem mais uns 50, 60 lugares ainda disponíveis. Se tiver alguém que vai ouvir o podcast amanhã e queira comprar a sua pulseira, né, para estar lá, o investimento é R$140. Ela pode estar procurando a gente pelo telefone 98187-2419 e a gente vai estar passando para você as dicas certinho de como você fazer para adquirir sua pulseira. E nós vamos estar lá, gente. Vai Nós ser vamos mesmo, estar lá. vai ser muito bom. Se puder até filmar para depois colocar no podcast, no próximo podcast, pode colocar, pode filmar lá a pregação da pastora Laísa Malafaia, que vai ser uma benção. Amém. Amém. Nós já vamos agradecer a comunidade cristã em geral, de todas as igrejas, mas nós gostaríamos de agradecer muito à comunidade Nova de Paz. A gente sempre fala que é o Comumcast de São José do Rio Preto para o mundo. Um WhatsApp para você pedir oração é 991776975. Seja um investidor do reino. Esse é um trabalho sério, é um trabalho que a gente quer falar do que o Senhor tem feito, dos milagres que o Senhor ainda faz nos dias de hoje. E seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria. Amém.